e, claro, é o chefe da família, giz as estratégias, mas quem vai às compras e cuida das coisas lá em casa é ela. Por isso é que eu disse ontem que a partir desta semana que está a fechar, o cartão do salário já não é seu. Esquece, entrega à senhora. Agora, mamá, mana, não é força. Não vai lá, não, ouvi aquele senhor do Ecos e Factos. Não é o senhor do Ecos e Factos. Eu não estou a dizer que a mamá tem de ir lá arrancar o cartão à força. Mas é assim também, meu amigo. Não pode. Entrega o cartão à senhora, não faz isso. Aquele cartão, você vai precisar do cartão para quê? É a senhora que trata da sua comida, trata da sua roupa, é ela que tem de ir comprar o pó mágico, o detergente para lavar a sua roupa, não é ela. Então, ou o meu amigo é que vai às compras. O meu amigo é daquele que vai às compras no lugar dela, ou vão os dois está bom. Quando vão os dois às compras é maravilhoso, é lindo ver o casal de mãos dadas a ir às compras. Agora, a mulher fica em casa e você que vai fazer as compras? Não, entrega o cartão à madame, por favor. Vamos criar hábitos novos, vamos deixar os maus. Outra coisa, prepara o seu final de semana, porque no final de semana você tem uma grande responsabilidade. A sua tarefa é transmitir valores aos seus filhos, transmitir ideias novas, porque precisamos de famílias comprometidas com o lado do bem. Nós temos estado a registrar diariamente casos de bradar aos céus. Como é que uma pessoa, na flor da idade, atira-se para a linha do comboio e perde a vida? Onde é que estão os responsáveis por colocar na cabeça daquele jovem ideias construtivas? Falta amor. Pais, passem amor aos filhos. Contactem com os filhos. Comunguem com eles. É o único bem que você tem, os seus filhos. Vamos às notas de referência da edição de hoje. Acidente de viação na Estrada Nacional número 180 faz uma morte e 6 feridos. No Quando Cubango, funcionário do Ministério da Saúde é flagrado a vender vacinas antirrábicas no mercado negro. Aqui, os factos fazem eco. Roda, Regi. Muito bem, seja bem-vindo então a esta edição maravilhosa do nosso e vosso Ecos e Factos. Vamos ao trânsito, junta-se a nós o professor Júlio Quental para ajudar-nos a olhar, como é óbvio, as imagens que chegam do exterior com a ajuda do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Pode pôr aí no vídeo as imagens e lá em casa também os amigos vão perceber como é que está a fazer a circulação. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos, e aquele abraço extensivo a toda a nossa audiência, Mário. Muito bem. Espero que estejamos todos bem e que Deus permita que no final regressemos todos a casa e cheguemos sãos e salvos. Muito bem. Temos aqui 4 planos. O CISP vai certamente dar-nos inicialmente o viaduto do Prenda. As condições vão ser criadas para que possamos perceber como é que está a circular o viaduto do Prenda, professor. Corretíssimo, Mário. Portanto, aqui faz-se um trânsito ligeiro, não há, portanto, fluidez no sentido para o aeroporto, há um certo condensar, todavia o trânsito faz de forma ordeira, Mário. Já não se percebe aqueles veículos estacionados do lado os azuis direito. E branco? Não, estou a dizer, pronto, há um veículo imobilizado de forma inconveniente, mas ainda assim o trânsito flui. Anteontem, Mário, havia um veículo vermelho imobilizado mesmo ali no entroncamento. Certo. O que dificultava a integração. A ausência de veículos no entroncamento imobilizados, Mário, permite que de forma fluida os veículos mais à direita ao entroncamento, os azuis e brancos, possam integrar-se. É isto que se pretende. Quer dizer que na proximidade de interseções é proibido parar e ou estacionar a menos de 5 metros. Há uma nota negativa aqui neste cenário, Mário, que é a venda, certo? Ali mesmo no retorno. Temos ali 2 senhoras com os seus tamborzitos, acredito com alguma mercadoria ou produtos a venderem, o que se desaconselha de todo, Mário, porque a tendência será os condutores imobilizarem-se ali. Olha, está mesmo ali um condutor imobilizado. Pronto, imobilizarem-se que é para fazer compra, certo, Mário? Muito bem. O que vem dificultar a fluidez de trânsito. Portanto, não é um local apropriado que é para a venda, porque alicia os compradores. E, professor,
enquanto não cresceu ainda este mercado, as autoridades deviam chegar e demovê-las daí, mas demovê-las do que estão a fazer e retirar estas duas vendedoras do local onde elas se encontram. Correto. Não são demovidas da prática, não são retiradas daí amanhã, vem a segunda, vem a terceira, já são duas, vem a quarta, na até já são três, não é? Correto. E, portanto, quando nos apercebermos, isso é uma quitanda. Está infestado. Portanto, aqui, Mário, as autoridades pecam pela tempestividade das ações. Já o disse muitas vezes, professor. Já o dissemos, Mário. Nós somos muito intempestivos e também somos muito reativos, ao invés de proativos. Exatamente. Anteontem, Mário, só havia uma pessoa. Hoje estão já duas. são três. Acredito que daqui a pouco tempo estão aí 5. Portanto, e a medida terá que ser mais dura. E muitas das vezes desproporcional. Exatamente. Então, devemos atuar tempestivamente. Outro sim, Mário, aqui neste ponto, por se tratar de um local habitual para o atravessamento, devem as autoridades tudo fazer, e porque não se vislumbra numa extensão de cerca de mais de 100 metros, aqui uma passadeira, há uma pedonal ao fundo, certo, Mário? Então, se calhar, convém a colocação de uma passadeira ou então arranjar um ponto mais estratégico para que se faça então a travessia. Se perceber, Mário, além das senhoras aqui na curva, outras estão aí. Outras estão lá à frente. Pronto, já começou. É o que dissemos há bocadinho. Pronto, daqui a pouquinho, Mário, temos aqui um local, olha, há um terceiro ponto lá. Quarto. Correto, certo, Mário? Já então, são quatro instalar. postos de venda. Mário, há cerca de 6 meses, do lado direito, o passeio também esteve obstruído com presença de vendedeiros e vendedores. Sim. Foi desestimulado, saíram de um ponto, eles saíram dali, desobstruíram, agora estão a regressar de forma calminha, certo, Mário? As autoridades devem estar atentas, devem atuar no momento certo, isto é, tempestivamente. Muito bem, como disse o professor, porque depois fica muito mais difícil. São 4 pontos. E os números ainda são reduzidos. Temos 3 aqui, 2 aí, são 5. E no total são 6 vendedores. Chegar lá, com toda a educação, minha senhora, retire-se, senão é local para venda. E amanhã, de novo, no outro dia, vamos embora. Até que se estimule esta prática, porque amanhã serão 50 e é mais difícil. Vamos para outro ponto, com a ajuda do CISP. Vamos ver como é que está a ser feita a circulação nas imediações. Isto é Golf 2, não é? Correto, isso. Repare, Mário, a ausência das grades metálicas ali no centro, Mário, estimula o atravessamento inapropriado. Percebe-se que os veículos aqui circulam a alta velocidade, porque a partida não se vislumbra nenhum sinal gráfico vertical ou um parque rodoviário. Já sei onde é que estamos. Isto é... Congoleses, não é, Mário? São os congoleses. Corretíssimo. E então, repara, Mário, aquele indivíduo passou a correr, quase que era colhido pelo autocarro. Mas estamos a falar de um local exatamente por debaixo da pedonal. Está vendo, Mário? A arrogância desses indivíduos a colocarem em risco o bem maior que têm. Qual? A vida. Ao invés de subirem... Olha este jogo, Só o outro com a mochila às costas. Correto. Vem outro a seguir com um passo no peito. E nós temos... E vai aos pulos, não é? Temos o Parece um canguru. de associar determinados atos ao azar. Não é azar. Não é azar. É desleixo mesmo, Mário. É irresponsabilidade. E repare que eles vão permanecer ali no centro para arranjar uma brecha para atravessar quando passar pela pedonal seria muito mais fácil. Não, eles não querem. O agente de trânsito que aqui está, Mário, deveria parar mesmo ali do outro lado e demovê-los. Certo? Regressem. Só que ele está ali, repare, está aqui a passar, mas devia mesmo demovê-los. Regressem. Não passem por aqui, eu sou a autoridade e vocês por aqui não passam. E é isso, é exercer de facto a autoridade, certo, Mário? Certo. É exercer. Não, quer dizer, porque repare, na minha opinião, Mário, na minha modesta opinião, é complacência. A autoridade é para ser exercida mesmo, de facto. Prontos, ali está. E esta zona, não sei se está recordado, professor, esta estrutura metálica foi arrancada muito recentemente. Ou seja, quando se fez a requalificação desta via, levou um bom tempo, colocou-se aquela estrutura metálica. Correto. Mas nós, e às vezes as pessoas dizem que nós, no Ecos e Factos, somos exageradamente contundentes. Não é contundência. Não. Como é que o cidadão sai de casa, arranca a estrutura metálica e leva para a zona de peso? Correto. Ou seja,
se existe esta prática, há naturalmente quem potencia. Correto. Os receptadores. Sim. Aqueles que compram. Sim. Os cidadãos das casas de peso. Correto. Estes, aqueles senhores que são os donos das casas de compra e venda de material a peso, que compram metais, por amor de Deus, eu já disse aqui. Ou eles têm de colocar câmaras de vigilância para perceberem quem está a entrar e depois entregar as imagens às autoridades, ou então paciência, não vale a pena. Porque este negócio, podemos sim, dentro da perspectiva da ajuda ao cidadão, podemos sim senhora, mas está a prejudicar sobremaneira os projetos que o governo coloca à disposição dos cidadãos. Então não vale a pena, fecha. Por causa de um, a maioria, olha, vimos aqui um bocadinho, a maioria paga por causa de um. Corretíssimo, Mário. Bom, temos aqui a bomba dos mirantes, professor. Sim. Mário, vou começar aqui pela nota negativa, é o comportamento, repare aquele azul e branco, Mário, imobilizado na zona de circulação, certo? Certo. Está errado isso. Estabelece o Código de Estrada no seu artigo 48º e seguintes que a paragem e o estacionamento deve ser feita o mais próximo das bermas ou lancis, certo, Mário? Certo. E os veículos estacionam ou param em locais apropriados. É que de repente vem um veículo a sair pelo entroncamento ou na via de trânsito mais à direita e tem que fugir bruscamente que é para a esquerda. E percebe-se porque agora muitos condutores preferem transitar pela esquerda quando a norma estabelece que a circulação deve ser feita o mais à direita possível. Outro sim, Mário. As autoridades já perceberam que se está a esfumar a guia, ou esfumou-se completamente. Pronto, há a necessidade da reposição tempestiva, porque a guia delimita a faixa de rodagem da berma, Mário. É fundamental que haja reposição tempestiva. Esta via foi recentemente requalificada, Mário. Temos as marcas bem visíveis, só que algumas estão a esfumar-se. Acredito que a qualidade do material utilizado não foi dos melhores, mas ainda assim, Mário, é fundamental que nos termos do artigo 101 do Código de Estrada se reponha tempestivamente. Nós temos aqui um problema muito sério, Mário, que é da manutenção dos projetos. Corretíssimo, Mário. Os projetos, eles por si só não se automantêm. Deve haver a manutenção dos homens, os homens fiscalizarem, identificarem. Há aqui, portanto, o esfumar de marcas, repor para poder exigir, cobrar da parte dos cidadãos, Mário. Muito bem, nós vamos então, com a ajuda do professor Júlio Quental, vamos perceber, eu já o disse na abertura do programa, que o acidente de viação na Estrada Nacional número 180 provocou uma morte e 6 feridos. Podemos ver essas imagens, Regi? Roda. Vamos lá. Vamos às imagens. A Estrada Nacional 180 volta a ser manchada de sangue, desta vez uma carrinha Toyota Hilux de matrícula LD 6066EZ capotou nestas mediações onde nos encontramos, que é a zona de Camisombo, tendo vitimado o próprio motorista e deixando outras pessoas feridas. Para olharmos a este acidente, está aqui a acompanhar este caso um dos agentes de aviação e trânsito. Me deparei com a viatura bem capotada. Ele fazia Dundo, Lucapa. Aproximadamente a antena da Unitel, ele estourou os 2 pneus e acabou por capotar e terminou em uma morte, que é o condutor, e 6 feridos. 2 graves e 4 leves. Ok, o que é que esteve na origem do acidente? O que esteve na origem do acidente é o excesso de velocidade. Quando ele imprimia excesso de velocidade, acabou por estourar os 2 pneus. E capotou e acabou por culminar com a morte do condutor e 6 feridos, 2 graves e 4 ligeiros. Okay. Muito obrigado. Aqui palavras do agente de trânsito que está em serviço neste local. O motorista conheceu a morte imediata e os outros feridos foram então transferidos ou transportados para o Hospital Municipal do Lucapa, onde estão a receber tratamentos. Mário Santo, esta é a fotografia que podemos fazer nesta última hora do acidente ocorrido ainda há poucas horas aqui na Estrada Nacional 180, que liga Dundo
Lucapa. Mais dados sobre este assunto prometemos trazer com mais detalhes em outros espaços da televisão pública de Angola. Saudações. Saudações, companheiros, saiam daí porque eu já vi que existem vespas a atrapalhar, é melhor saírem daí. E bom regresso então à cidade do Dundo, eles vão de regresso ao Dundo, né? Município do Chitato. Professor, nós podemos perceber que, aliás, já o dissemos aqui, tem sido frequente. Mário, começo a minha abordagem referindo o seguinte: percebeu? Um morto e 6 feridos. 6 feridos. Um total de quantos ocupantes? 7. 7. A Toyota Hilux é um veículo cuja lotação não deve exceder os 5 passageiros. 2 à frente e 3 atrás. Os outros 2, 7, para completem os 7, onde é que saíram? Quer dizer que houve ali excesso de lotação. O excesso de lotação altera, portanto, a componente cognitiva das pessoas. Porque depois as pessoas vão pressionadas umas contra as outras. Quer dizer que se houver um incidente ou acidente, as pessoas terão pouca mobilidade no interior do veículo, certo? Há aqueles que dizem, não, emagrece, aperta. Não. Os veículos estão calculados para um determinado número de passageiros ou de ocupantes e que não deve exceder para que haja espaço entre eles. A menos que 2 estivessem no compartimento de carga, o que aumenta o risco. Este é o primeiro aspecto. Excesso Porque de aquele lotação. espaço não foi criado para transporte De pessoas. passageiros. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto está no excesso de velocidade. O capotamento tem como um dos fatores o excesso de velocidade e as guinadas bruscas que alteram o centro de gravidade do veículo e logo há o capotamento. Outro fator, Mário, falta de manutenção. Os pneus, certo, devem estar em perfeitas condições. O Mário está a ver aqueles desenhos que vêm no pneu, aqueles riscozinhos, Sim. aquele relevo. Certo. O relevo não deve ter uma altura inferior a 1 milímetro, de acordo com a norma. Muita gente acha que aquilo é estilo do Correto. pneu. Abaixo disto, o pneu é careca, passa a expressão. Certo. E quando se aumenta a velocidade, o atrito entre o pneu e o pavimento aumenta também, em razão da fricção, certo? Da velocidade. Os pneus aqueceram, se calhar eram carecas, e quando, repare, Mário, dentro do pneu, o que é que nós temos? Ar. Os gases, quando sobe a temperatura, o quê? Insuflam. Exato. E aí estouraram os pneus. Estouraram os pneus, houve uma alteração brusca da direção do veículo, com o excesso de velocidade e resultou em capotamento. É que as pessoas, por não passaram por um processo de formação adequado, não detêm conhecimento, aumentam a velocidade, não percebem os fenómenos que ocorrem sobre o veículo e resultam em Professor, desastre. recebe agora a informação, olha, uma informação triste. Recebe agora a informação de que um dos feridos estava a ser transportado para o hospital, acabou por perder a vida também. É o que dissemos. Pois, aumentou para 2 mortes agora. É o que dissemos há infelizmente. bocadinho. E disse o porta-voz da polícia que haviam 4 graves e 2 leves. É o que temos dito aqui quando falamos sobre o nosso gráfico. É que muitos dos graves podem evoluir a óbito, Mário. E outra, regra geral, temos falado aqui do número de mortos. Estes mortos são in situ, no local. Certo. Porque há pessoas que morrem 1, 2, 3 semanas no hospital em razão do sinistro. Portanto, façamos uma reflexão, certo? Façamos uma introspeção, porque as nossas estradas devem, portanto, ser cenários de circulação e não cenários de óbito e de dor. Isso não. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula. Quando regressar um bocadinho lá mais próximo do final do programa, vamos olhar então para o gráfico. E, infelizmente, hoje, há bocadinho era apenas uma morte, mas a última informação que o Milton enviou-nos, né, deu-nos a conhecer, foi mais um. Perdemos mais uma pessoa. O dever É terrível. impõe-nos discorrer sobre esses factos, Mário. E disponha, meu caro. Muito bem. Infelizmente, são factos Muito bem. que não nos agradam, mas temos que discorrer sobre eles. Disponha, Mário. Estamos aqui para cumprir o nosso dever de cidadania. Muito bem. Professor Júlio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária. Não sei se recorda, ontem falei desta vala, são várias, né? Que a zona do Zango tem, ao longo das estradas, das duas faixas de rodagem. Estas valas foram construídas com o propósito de armazenar
as águas das chuvas, reter estas águas. E, noutros casos, é mesmo vala para drenar a água. Mas, quando chove, e às vezes já as valas estão cheias de água, devido ao tempo, estas valas depois começam a ter lá dentro peixinhos. Não sei de onde é que eles vêm. Provavelmente vêm com a chuva também, os peixinhos. Estão lá. E os miúdos, à volta, mergulham nestas valas de drenagem e de retenção para tirar peixinhos. Só que lá no fundo há um lamaçal e muitas crianças perderam a vida. Para além de outros casos, viaturas capotaram, foram lá ter e perdemos os ocupantes destas viaturas. As autoridades, neste caso o governo, iniciou um processo de requalificação destas valas. E o Alcides Mecano tem estado a acompanhar esse trabalho. Vamos ver, roda RG. Foram apelidadas como as valas da morte, obras inacabadas que se tornaram em pesadelo para muitas famílias. O fácil acesso a elas permitia que muitos cidadãos entrassem no perímetro assinalado como perigoso, no entanto ignorado, para tomar banho e pescar, daí que muitos chegaram a afogar-se. Os meninos têm tendência de entrarem para ir para a vala de saneamento, por quê? Porque existem peixes aí e querem tomar banho. O que é que acontece? Morrem aí. Desde que estou aqui há 9 anos, já morreram mais que 7 crianças. Era comum, era muita morte, muitas crianças, adultos. No Zango, as valas tanto de retenção como as de drenagem estão a ser limpas e requalificadas. Todavia, a questão que se levanta é se as mesmas serão igualmente vedadas. Cercam mesmo as valas e evitam que os cidadãos entrem dentro ou passam o cerco das valas. O executivo deve fazer um esforço para que fizesse uma vedação urgente nessa zona, porque aqui a nada já teremos as chuvas, né? Queremos evitar a morte. Ainda no âmbito da requalificação das vias, novos postos de iluminação pública estão a ser colocados em alguns pontos do distrito, já que a falta de iluminação foi a causa de muitos incidentes relacionados. Sobre o assunto, tentamos o contacto com a administração local, mas não tivemos sucesso. Bom, vamos aguardar pela intervenção da administração então nos próximos tempos. Vamos aguardar, isso poderá vir a acontecer. Agora, quero deixar aqui um recado aos pais lá em casa. Pais, tenham muita atenção aos produtos inflamáveis, combustível e outras coisas mais. Não deixem à disposição de crianças. Há pessoas que compram gasolina e deixam o recipiente com combustível assim, à mão de semear. Isso tem sido bastante... Há azares que são provocados por esse tipo de negligência. O pequeno Alexandre Mota, 11 anos, 10 anos. O Alexandre, desde 11 anos agora, o Alexandre Mota, no dia 16 de março deste ano, ele estava a brincar com os amigos. E um amigo trouxe um bidão com gasolina, derramou a gasolina sobre o Alexandre, fogo. O menino agora está a enfrentar dificuldades. Já esteve internado 3 meses, sofreu intervenção cirúrgica 3 vezes, mas a situação não melhora. Vamos acompanhar essa história. Roda, RG. O dia 16 de março de 2022 foi trágico para o pequeno Alexandre Mota, de 10 anos. Tudo começou quando um menino da mesma idade derramou gasolina sobre ele e de seguida ateou fogo. Meu filho estava a brincar no quintal do meu vizinho e a criança, o amigo dele de 11 anos, com a companhia de mais 3 crianças, estava no quintal a brincar.
O menino pegou o bidão de gasolina. Quem tinha comprado a gasolina é sua mãe. Segundo ela, disse que era para lavar, tirar a carraça do cão. E pegou o bidão de gasolina, furou na ponta, despejou nas costas do meu filho e acendeu, lá tirou com o bidão de gasolina. Ele saiu no quintal a correr, até lá fora, quando apareceu o moço. Ele tirou a camisola, estava todo ele já queimado. E dali foi levado até no hospital, onde ficou internado aqui no Hospital dos Queimados, 3 meses. Lamento de um pai que vive diariamente o sofrimento do filho. E olha, no meu filho já está, esse é o 2º ano que não estuda, ele gosta de estudar, brincar, não consegue, está limitado, não dorme, toda noite a se coçar. Domingos Mota diz que está a ser difícil encontrar solução para o problema de quiloide, defeito de cicatrização. O menino já sofreu várias intervenções cirúrgicas. Essas inflamações, segundo o doutor, nós aqui no hospital, pelo nível do hospital, não tem condições para operar. O pequeno Alexandre conta na primeira pessoa como tem sido difícil conviver com a doença há mais de 1 ano. Eu quero voltar a brincar, quero voltar a estudar. Alexandre Mota quer voltar a sorrir, estudar e conviver com os amigos sem as limitações a que está sujeito por causa da queimadura. Isso é forte demais, é terrível. Tudo porque houve negligência da parte do pai do outro menino que estava a brincar com o combustível. São crianças. Não deixem produtos inflamáveis à disposição de crianças. Principalmente quando os pais saem frequentemente de casa, têm de ir trabalhar. As crianças ficam sozinhas. Presta a câmara agora. As crianças ficam sozinhas e são elas a gerir a própria vida por causa dos níveis de irresponsabilidade. Olhem para este menino, Alexandre. São 3 intervenções cirúrgicas já. Ficou hospitalizado durante 3 meses. Nada até agora. E agora? Pais, termino com este conselho. Pais, por favor, guardem bem produtos inflamáveis. Há casas... Está tudo assim à disposição. Só porque o pai tem uma viatura, até ele compra já uma quantidade de gasolina e põe aí à disposição, na garagem. Os miúdos tiram aquilo, brincam. Veja o Alexandre, em que condição é que ele ficou. Não façam isso. Protejam as vossas crianças. São 2 meninos, andaram a brincar, porque as crianças inventam, são criativas, são cheias de energia. Até que ponto o mais novo estava a brincar com o Alexandre tem noção do perigo quando ele usa gasolina? Não sei. Então é melhor fechar as coisas, guardar muito bem, não deixar à disposição. Provavelmente ele viu aquilo num desenho animado e quer transferi-los para a vida real. Pais, cuidado. Vamos evitar situações do género. Guardem bem petróleo, gasolina, gasóleo, tudo que seja inflamável. E mais, termino com isso. Há mães que pedem às filhas para irem à cozinha sozinhas, sozinhas, a cuidar de coisas, a aquecer a comida. A menina tem 6 anitos e a mãe manda ela ir aquecer água porque quer lavar os pés. Está frio, ela fica sentada a ver televisão e diz: menina, vai aquecer água para a mamã. Tem 5, 6 anitos. O Alcides Mecano está no hospital, está aqui próximo, não é? No Hospital Materno Infantil, doutor Azancó de Menezes. Já temos ele aí. Está no Manuel Pedro Azancó de Menezes, né? Temos? Não temos? Vamos ter o Alcides Mecano então daqui a pouco. Por isso, fica aqui mais uma vez o nosso incentivo aos pais. Ninguém está a chamar a atenção, não é esse o nosso propósito. O senhor já é muito adulto para ser regado, não é esse o nosso propósito. É apenas aconselhá-lo a ter muito cuidado.
O Alcides está preparado, não está? Vamos tentar perceber se desta vez o pequeno Alexandre vai ter mais sorte. Alcides, boa tarde, está a ouvir-nos? Agora é contigo, Alcides. O menino está a ser acompanhado, está a ser bem acompanhado, é contigo, certamente, força. Mário, temos uma boa nova. O menino que foi queimado pelos pais, estamos a falar exatamente do pai, a mãe a cobertou no caso, sofreu uma cirurgia, foi um sucesso. A equipa médica diz que está tudo bem com o menino, a esta altura está em recuperação, mas nós vamos falar com a diretora do hospital, que é a senhora Manuela Lemos, que nos vai confirmar, Manuela Mendes, que nos vai confirmar isso mesmo. Senhora diretora, boa tarde. Muito boa tarde. O menino está já a recuperar afinal? Sim, como vocês anunciaram, chegou aqui ao nosso hospital miúdo com aquelas queimaduras muito graves, com uma cicatrização viciosa. Esta criança foi submetida à cirurgia ontem por uma equipa de cirurgiões plásticos angolanos. E neste momento o menino está em recuperação nos cuidados intensivos. Estamos a falar mais ou menos de quanto tempo até ele, pelo menos, poder falar ou então dar aqueles primeiros passos que são sentidos como realmente benéficos dessa cirurgia? A cirurgia foi benéfica neste momento, que o menino não conseguia fechar a boca. Neste momento ele fecha a boca e fala, conversa muito bem. Só que não deve ser importunado agora, porque ainda está muito doído, por isso vamos esperar mais uns 3, 4 dias e já podem falar com ele. Ok. Então, essa é uma benfeitoria, é vermos que, afinal de contas, o nosso sistema de saúde está a avançar. A olhos nus, né? Só não vê quem não quer. Realmente temos equipas já angolanas que estão a realizar cirurgias complexas no nosso meio. Okay. Obrigado. Foi então a conversa com a diretora-geral do Hospital Azancote de Menezes, que nos confirmou o estado de saúde do pequeno Alfredo, que foi queimado pelo próprio pai e acobertado pela mãe. É uma situação que chamou a atenção de toda a sociedade e, consequentemente, o repúdio, então, pela ação destes progenitores. No entanto, nós marcamos aqui um ponto e vírgula, com certeza daremos mais dados sobre tudo quanto aconteceu, como é que foi a cirurgia com o menino nas próximas edições, já que com certeza, repito, faremos uma reportagem aqui neste hospital, ainda com o menino, a falar afinal de como é que está a se sentir e como é que prevê a sua vida daqui a mais alguns anos. É uma história que nós vamos certamente contar e porque nos alegra ao nos dizer que afinal a cirurgia foi perfeita, o menino está bem de saúde, é algo que nos alegra a todos. Mário, agora é consigo. Muito bem, muito obrigado. A partir do Hospital Materno Infantil Dr. Manuel Pedro Azancote de Menezes. Bom, para que o amigo telespectador não faça confusão e perceba, são dois casos, porque Regi, eu tenho de explicar isso para que não haja confusão. O caso abordado há instantes pelo nosso repórter está relacionado com um menino da província do Uís. Não sei se estão recordados, o menino da província do Uís. Aquele menino que tinha sido agredido pelos pais. O pai comprou gasolina, nós falamos disso aqui, e tinha a parte do queixo colada ao peito. É o caso que foi abordado há instantes pelo nosso repórter com a doutora. O caso que eu fiz referência há instantes do pequeno Alexandre é um outro caso. O Alexandre, são dois casos, para que o amigo perceba. O Alexandre, eu falei do Alexandre antes, este caso é do pequeno Alexandre. Este é o caso do pequeno Alexandre, que foi agredido pelo amigo. Estavam a brincar e o amigo pegou em combustível, derramou combustível sobre ele e pôs fogo. Ele continua a ser observado, naturalmente vai ser agora, e a sociedade pode intervir nesse sentido. O pai fez referência a isso. Este é o pequeno Alexandre. O apontamento feito há bocadinho pelo Alcides Mecano é daquele rapaz, o que tem, ainda lembro-me, tem 13 anos. E
é o filho mais velho, tem mais 5 irmãos, o pai, porque ele não adoece, então agrediu fisicamente o rapaz. Portanto, são 2 histórias para que não se faça confusão. Bom, muito bem, vamos... Agora veja, Isaías João, cidadão que está na casa dos 43 anos de idade. O Isaías João foi admitido nos quadros do Ministério da Saúde na província do Cubango em 2007. 2008, um ano depois de ter sido admitido dentro dos quadros do Sistema Público de Saúde, um ano depois é elevado a uma categoria, nomeado responsável do sistema de frio e o programa alargado de vacinação. Muito bem, chefe. Ele tem um vizinho, este vizinho está na casa dos 30 e poucos anos. Joaquim Luís é o seu nome. O vizinho é segurança, era segurança do hospital municipal onde está o sistema de frio. Para que serve o sistema de frio? Para conservar os medicamentos. Só que os dois estavam metidos num negócio de venda de medicamentos. Os medicamentos à disposição do sistema público de saúde eram desviados pelos dois. Tanto mais é que eles colocaram à venda no mercado negro vacinas antirrábicas, vai ver logo a seguir. Punham as vacinas nas farmácias. Meu amigo, uma ampola de uma vacina antirrábica, se for comercializada, são 2.000 kwanzas, que eles vendiam a 2.000 kwanzas, comercializadas por eles, porque dentro do sistema público de saúde são grátis. Eles comercializavam 2.000 kwanzas a vacina. E as farmácias vendiam 53.000 kwanzas uma ampola. E quem é mordido por um cão tem de levar 5 vacinas. Meu Deus do céu. Vamos a esta história. O Gaspar Gindange conta-nos tudo. Eu já regresso. Roda, Regi. Vamos lá. Isaías João tem 43 anos de idade. É funcionário público no setor da saúde desde 2007 e em 2008 foi indicado como responsável da cadeia de frio e do PAV no Departamento da Saúde Pública do Cubango. Já Joaquim Luís, 35 anos de idade, foi segurança do Hospital Municipal, onde está instalada a cadeia de frio e onde são armazenadas todas as vacinas que o Cubango recebe da Central Nacional. Os dois retiravam as vacinas antirrábicas do depósito público para vender às farmácias e aos postos de saúde privados de Menong. Isaías, que tem no nome completo o prenome de um profeta e o sobrenome de um apóstolo, retirava as vacinas e as entregava a Joaquim Luís, que é o seu operativo, que tinha a missão de procurar pelos clientes. Depois de uma investigação delongada, numa parceria entre a IGAI, a polícia e o Gabinete Provincial da Saúde do Cubango, os dois foram flagrados com 20 ampolas do lote público 1482 MO28 e 200 seringas. O Departamento Provincial da Saúde Pública tem distribuído às administrações municipais a ser vendida a uma farmácia privada. Fizemos o nosso trabalho de diligência junto com os funcionários da referida farmácia e eles nos informaram que havia um jovem que tem estado a levar para lá essas mesmas vacinas. E ao longo do tempo, desde o dia 10 para cá, fomos fazendo as nossas diligências que resultaram na detenção do jovem, o Joaquim Luís. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde fez saber que durante algum tempo a sua direção tem notado alguma inconformidade na medida em que os relatórios de distribuição traziam dados que não combinavam com as quantidades que a província recebia. Muitos dos nossos funcionários sênior mexiam nessas vacinas e distribuíam para as unidades sanitárias privadas. Isso fez com que sempre tivéssemos insuficiência dessas vacinas, encontrando assim, sobremaneira, dificuldade da população a ter esse serviço. Furto e abuso de confiança são os crimes pelos quais Isaías e Joaquim, que por sinal são vizinhos,
poderão responder. Flagrados pela IGAI, agora detidos pela polícia, Isaías e Joaquim vendiam a cada ampola da vacina antirrábica a 2.000 kwanzas. As farmácias, por sua vez, vendiam-nas a 10 ou mesmo a 53.000 kwanzas. De recordar que quando uma pessoa é mordida por um cão raivoso, deve no mínimo apanhar 5 doses desta vacina. As imagens são de Miranda Astral, Armando Graça, Batista Gomes e Gaspar Gindães. Nós somos a TPA na terra do progresso. Obrigado, Gaspar. Sinceramente, depois reclama nas redes sociais que não tem emprego, não é? Professor Pedro Castro Maria, boa tarde, seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde, companheiro, amigo Mário Santos. É sempre um prazer partilhar esse palco que informa o país, que reflete, que educa e que faz ver que vale a pena pautar por conduta correta de acordo às normas do Angola, que quer avançar com cidadãos honestos, trabalhadores, dedicados à causa de todos. Muito bem, imagina, eu quero às vezes tentar perceber, entrar na cabeça do doutor, como é que o doutor percebe que angolanos tenham este tipo de comportamento numa altura em que muita gente reclama da falta de emprego. Um cidadão que foi, em um ano de serviço, foi elevado a uma categoria. No entanto, ou seja, nem vamos ainda olhar para esse elemento que é de pegar os medicamentos, porque isso afeta aí de que maneira o sistema de saúde, pegar os medicamentos e vender. É mesmo olhar para a questão dele deitar no ralo, deitar no lixo, esse período de trabalho. 16 anos de serviço. Exatamente. Mas é preciso voltar a referir, sublinhando que este indivíduo, após um ano de prestação de serviço no Sistema Nacional de Saúde, é elevado a um cargo de chefia. Chefia. Um ano. Terá, cremos nós, tido um desempenho excepcional para tal elevação. Exatamente. Porque haverão ou terão havido na altura eventualmente comentários. Outros profissionais que mereciam, né? Ou que se candidatariam. Trabalhou muito bem. Dentro, inclusive, das nossas idiosincrasias culturais, poderão ter havido comentários do tipo: esse deve ter feito isso, deve ter ido se lavar. Como é que ainda agora, nós que estamos aqui há tanto tempo, ainda não subimos? Ele com um ano de serviço já subiu. E veja, caro Mário, esse indivíduo, de seu nome Isaías João, mano Isaías João, você soube um ano depois. Será de um grande profissional da comunicação social, Isaías João. Pois claro, também tem nome de um dos maiores profetas da Bíblia. E tem nome, sobrenome, como disse o repórter Gaspar, creio que é Gindães do Quando Cubano, tem sobrenome do apóstolo João. O apóstolo do amor. Para quem é cristão deve estar a ver, esse indivíduo estará a profanar dois nomes sagrados da sua crença. Amigo Isaías João, tenha juízo. Deitar fora, colocar no ralo 16 anos de serviço. Você só tem 43 anos. Está muito longe dos 60, que é a idade para a reforma no país. Exatamente. Com esse seu comportamento, você corre o risco de ser despedido. Você tem um salário, o Estado te paga para prestar o serviço que presta. Está num posto. Hoje muita gente quer trabalhar no sistema público, quer trabalhar na administração pública. Temos visto as enchentes, os inúmeros pedidos de pessoas desesperadas para uma vaga na educação ou na saúde. O Isaías João está lá desde 2007. Não se deu por privilegiado, preferiu brincar. Isso é o quê? É um comportamento desviante que encontra respaldo na intenção, na ambição do lucro fácil. E pior, prejudica, como eu disse há bocadinho, todo o sistema de saúde. De pôr a mão naquilo que não é seu. Um dos requisitos, um dos critérios fundamentais para ser profissional do sistema público de saúde ou qualquer área da administração pública, isto é uma questão de ética e deontologia profissional, é perceber que os bens que você gere não são o prolongamento da herança
que os teus avós deixaram lá na lavra. Não, isso é alheio. Você tem de pensar e perceber. Você faz ideia quantas pessoas hoje não têm recursos para pagar uma vacina antirrábica e posta essa vacina no sistema, no PAV, Programa Alargado de Vacinação. O Estado investe recursos financeiros enormes para essa aquisição. E o senhor Isaías João e o seu comparsa, né? Seu amigo, seu Joaquim Luiz. O segurança, vulgarmente eles preferem ser chamados o operativo. O senhor operativo já Joaquim Luiz e o senhor Isaías João acham que o dinheiro que o Estado lhes paga não chega, querem ostentar eventualmente, querem mostrar que trabalham, que são chefes. Não pode. Esses comportamentos têm de ser desencorajados, reprimidos e temos de fazer tudo para que, principalmente as mais jovens gerações, mas nem sempre as mais velhas gerações são um exemplo, precisamos continuar a educar, a instruir a partir do berço, da base, da família, daquela agência primária de socialização, para que os indivíduos percebam o que é ética, o que é deontologia profissional, o que é ser cívico, o que é ser cidadão, o que é participar da reconstrução. Frisa essa imagem. Exato. Termina o raciocínio. E nunca perceber. Eu vejo para os dois, para o Isaías João e o seu comparsa Joaquim, com esse rosto agora parece grave, sério de arrependimento, mas que penso que há lágrimas de crocodilo. O crocodilo chora no rio Kwanza. Eu nasci à beira do rio Kwanza. As lágrimas de crocodilo vão-se com a água, portanto ninguém as vê. Portanto é tarde, meus amigos. Por isso vamos... Muito bem, por isso vamos repreender o comportamento deles. Vai! Mais um chicote, mais um. E eles ainda dizem, não, nós cometemos um erro, por isso queremos pedir perdão, desculpas à sociedade. Mas eu repito, são lágrimas de crocodilo. Sim. Quando você assume uma função dessa, quando você é investido de um dado poder no Estado, tem consciência dos limites que encerram a tua função, tem consciência das tuas obrigações. São 16 anos de serviço, não sabia que um dia o IGAI, a PGR, a polícia, o SIC, sei lá, o DIP podiam lhes pôr as mãos para prestarem contas com a justiça. As desculpas evitam-se ao máximo e esse tipo de situação é grave. A justiça terá de fazer mesmo o seu trabalho, caro Maio. Muito bem. Agora, muito obrigado, professor. Agora, em Cabinda, ouça isso, em Cabinda, na zona no bairro Bucungoio, é o nome da zona, Bucungoio, há um campo que foi colocado à disposição dos jovens para jogar futebol, para a prática do futebol. Estamos sempre a reclamar, os jovens, não sei o que mais, reclamamos muito, não é? Nós os adultos. E então há um campo, lá no Bucugoi, é o nome da zona, colocado à disposição dos jovens. Só que os amigos do alheio, os oportunistas, isso vai ouvir dito pelo administrador do município. Os oportunistas estão a utilizar aquele espaço para construir as suas residências. A administração é demolir, não estão legalizados deitar abaixo aquelas paredes. Como é que alguém vai construir num terreno que não lhe pertence? Deitar abaixo. Vamos ver a história que eu já regresso. Roda. À primeira vista parece ser um terreno abandonado, mas não. É um espaço destinado para a prática do desporto, em concreto, o futebol. Nos últimos tempos tem sido alvo de invasão por parte de alguns munícipes que alegam titularidade do mesmo para a construção de moradias. O campo não tem condições. Estão a construir aqui e estão a estragar o campo. O administrador municipal de Cabinda, Guilherme Pereira, constatou a realidade. Afinal, é um terreno planeado para a prática da atividade desportiva. Luís Avelino Iebo, administrador municipal adjunto de Cabinda para a área técnica e infraestruturas, disse que as moradias erguidas no local serão demolidas. Não temos nenhuma documentação que
e assegura as construções que estamos aqui a assistir, mas mesmo assim a fiscalização vai, portanto, proceder o habitual trabalho. Estamos a ver material de construção, etc. E nós, enquanto administração municipal, aquilo que é a nossa responsabilidade, vamos já nos próximos dias colocar máquinas e homens para proceder com as demolições. Face às obras, a juventude de Bucungoio sente a falta de um espaço para ocupar os seus tempos livres. Faz muita falta, só não para mim, mas como os demais de alguns outros meninos que também gostam e são amantes de atletas ou amantes de futebol. O campo de futebol do Bucungoio, em Cabinda, está a ser alvo de invasão. Bom, viu as imagens, né? As letras aí, assim, letras garrafais, demolição. Aquilo é para deitar abaixo mesmo. Esse hábito de construir de forma anárquica cidadãos angolanos, não vale a pena persistir nas práticas que nós temos de abandonar mesmo. Não vamos insistir em práticas erradas, por amor de Deus. Enquanto eu falo destas imagens aí, o Joaquim de Jesus vai estar em direto a partir de Cabinda, não é? Vamos tê-lo a partir de Cabinda. Não insistamos em práticas do género, por amor de Deus. De repente, quando vê um terreno, já quer construir. E amanhã vem, põe lá uma coisinha. Põe uma coisinha de chapa. Ninguém falou nada, põe um blocozinho. Depois põe outro bloco. Quando alguém perguntar, não, esse terreno é do meu avô, esse terreno é meu. Tudo mentira. Tudo vigarice. E depois, quando as autoridades vão para repor a legalidade, sabe o que é que acontece? Não, estávamos aqui, põem nas redes sociais, chamam todo mundo, fazem uma confusão. Quem ele colocou lá, quem lhe deu autorização para construir, onde é que está o documento? Nada. É só mesmo para arranjar confusão. O Joaquim de Jesus está em condições, vamos tê-lo já está em condições, já pode intervir? Não está em condições. Vamos ter o Joaquim de Jesus a partir de Cabinda. Espero que já tenha iniciado o processo de demolição. Campo para os miúdos jogarem. Nós estamos a reclamar porque os meninos optam por práticas pouco ortodoxas muito cedo, estão aí para a bandidagem. Tem um campo para jogar, os mais velhos vão lá, constroem paredes. E às vezes são pessoas que já têm 5, 6 casas. Está a ver? Boa tarde, Joaquim de Jesus. Não sei se está a ouvir-me, Joaquim, nós queremos saber, já começou o processo de demolição? As demolições já estão a acontecer, Francisco? Joaquim de Jesus? Já começou? Muito bem, é contigo, companheiro, força. Já começou? Muito bem, é contigo, companheiro, força. Obrigado, Mário. As nossas saudações. Este é um trabalho que a administração municipal e seus parceiros já estão, sim senhor, a levar a cabo ao nível deste campo de futebol, a nível da zona do Bucungoio. Para quem conhece a cidade de Cabinda, Bucungoio é uma zona estratégica. Este campo foi colocado numa zona importante onde moradores, jovens residentes, por exemplo, nas zonas de Cabaçango, Simindel, podem deslocar-se a este campo de futebol para a prática desta modalidade desportiva. Nos últimos tempos viram-se forçados a parar com a sua atividade porque pessoas desentendidas com este projeto da administração municipal em reservar espaços para a prática do desporto quiseram aí erguer as suas moradias, mas de forma ilegal. A administração municipal esteve no local com uma equipa técnica e verificou esta situação e no terreno tomaram-se decisões para a demolição dessas residências. As construções anárquicas, Mário, só para fazer um resumo rápido, causaram, por exemplo, nesta altura, em épocas de chuva, com que as areias das zonas altas da cidade viessem para as zonas baixas e criassem grandes danos para as moradias aqui, por exemplo, no centro da cidade. O mesmo não se quer que acontece, por exemplo, nestas zonas de Bucungoio. Eu tenho para este direto o administrador municipal de Cabinda, Guilherme Pereira. Administrador, as nossas saudações. É um trabalho que vai continuar. É verdade, muito boa tarde. Nós, a Administração Municipal de Cabinda, estamos muito preocupados com o fenómeno da ocupação de terrenos e neste quesito, portanto, a ocupação
dos terrenos que constituem os campos para a prática de desporto, portanto, campos de futebol. Nós temos a nível de Bucongoio 3 campos e particularmente este que nós nos estamos a referir é um campo que tem muito próximo uma série de escolas, escolas de segundo nível, escolas primárias e utilizam o campo também para a prática de educação física. Bem, os alunos são impedidos